Então, Gênesis 49, né, até como o próprio título diz aí, as bênçãos proféticas de Jacó, né, onde Jacó, ali no leito de morte, convoca os seus 12 filhos, né, inclusive aqueles 2 filhos de José, que nasceram no Egito, Jacó tomou para si como que fossem seus filhos, e ali ele deu bênçãos proféticas sobre todos os seus filhos. E falando ali sobre o caráter, né, de cada um, sobre a conduta de cada um. E aí chama a atenção alguns, né, dentre esses 12, por exemplo, Rúben, né, que era o primogênito, era o mais formoso, o mais forte, né, o mais altivo, porém, Rúben profanou o leito do pai, né? Então, Jacó, ele disse que o Rubem não seria o mais excelente porque tinha profanado. Aí nós podemos tomar como lição para hoje aquelas pessoas que são fortes, né, são belas de um porte físico, mas não têm cabeça, não têm entendimento, não têm sabedoria, certo? Pessoas que falta sabedoria. E aí também nós temos Simeão e Levi, que Jacó falou que eles são instrumentos de violência, né? Que no caso Simeão e Levi foram que tramaram matar todos os homens daquela cidade que o príncipe daquela cidade tinha violado Diná, né? Que era sua irmã. Então Simeão e Levi foi que tramaram a convencer aquelas pessoas a se circuncidarem, e ali no terceiro dia, quando era o dia que eles tinham mais dores, eles mataram todos os homens daquela cidade. Então foram instrumentos de violência. Outro também que chama a atenção é Judá, né, que diz que Judá é leãozinho e o cetro não se arredará de Judá, como diz o versículo 10. Então Judá é a tribo como que eu posso dizer, a tribo da liderança ou do governo, né? Os reis de Israel, a maioria deles procederam de Judá. O maior rei de Israel, Davi, né? Era da tribo de Judá. E o próprio Messias, né, veio da tribo de Judá. Isso aqui, como era uma bênção profética, estava profetizando a respeito do Messias, né? Que ele viria, como diz aí, o cetro não se arredará de Judá. Ou seja, que o governo estará sobre a tribo de Judá. A ele obedecerão os povos. Também sobre Issacar, né, que é jumento de ossos fortes, nos remete também aqueles irmãos que na obra do Senhor pode não ser aqueles que pregam bem, que cantam bem, que falam da melhor maneira, mas são aqueles que fazem um trabalho mais braçal, trabalho na obra do Senhor, né? Mesmo que não tenham muitos talentos, mas estão sempre dispostos a fazer a obra do Senhor. E Dan, né? Dan é um que a gente não deve ser, porque Dan, como diz, julgará o povo. Dan será como a serpente. Aqui pode ser comparado àquelas pessoas que falam dos outros, né? Aquelas pessoas que julgam os irmãos, que falam mal dos irmãos, que estão sempre criando intrigas, né, com os irmãos. Esse é os de Dan, né? Esse é o que nós não devemos ser, né? Da tribo de Dan. E ali, o outro que chama atenção também é Naphtali, como diz que é uma gazela formosa, que profere palavras formosas. Ou seja, são aqueles irmãos que sempre têm uma boa palavra para nos dar. Muitas vezes quando tem alguém que está triste, né? Que está passando por dificuldade, por um momento de tribulação, de angústia, mas sempre tem os irmãos que falam a palavra correta, na hora certa, da maneira correta. Esse nós podemos dizer que ele é da tribo de Naphtali, né? E também da tribo de José, né? Como diz que é um ramo frutífero. Aqueles irmãos que dão bastante frutos, né? Aqueles irmãos que evangelizam mesmo, que pregam a palavra, que ensinam o evangelho, que faz frutificar o reino dos céus, né?
Então essa é a bênção profética proferida por Jacó e que também nessas características podem se encaixar também do caráter de muitos de dentro da igreja, né? De dentro do povo de Deus hoje.